e já vai ser separado o speed, a escalada em boulder, que é a escalada de dificuldade, vamos dizer assim, e a escalada guiada, onde você leva a corda até uma altura um pouco maior do que seria o boulder, né? O boulder é uma parede de uns 5 metros, até uns 7 metros mais ou menos, depende do lugar. E a escalada guiada, ela já tem uma altura um pouco maior, já chega a 20 metros, dependendo da situação. Então, o que acontece? Você tem um perfil muito significativo e muito pontual para a escalada em speed, que é uma pessoa que precisa de muita explosão muscular, então a massa muscular dela é muito grande. Que o cara vai subindo. Isso. É muito São legal agarras isso aí. padrões, então é as mesmas agarras, só que elas são posicionadas de forma diferente. E os dois têm as mesmas vias, né? Então é como se fosse uma corrida. Ali fica legal porque visualmente é um contra o outro. Você Só já que ao viu mesmo essas tempo é a provas? questão. É muito É legal. uma parede que a gente não conseguiria subir de jeito nenhum e os caras sobem Em em segundos. Em 15 segundos. É um negócio bizarro, assim, tipo. E a explosão muscular é muito grande. Então, a predominância são pessoas que têm explosão muscular maior. Então, um volume muscular maior, um perfil que comporte um pouco mais isso. Não há tanta necessidade de ser longilíneo, principalmente por causa das alavancas. É né? uma galera mais Se forte. você tiver uma então. alavanca maior, vai ser um pouco mais difícil de você conseguir produzir força. Então, a velocidade vai ficar um pouco mais lenta. Então, você pode ver que são atletas um pouco menores e com forças Eu seria bem uma boa de significativas. speed, mas Eu já sou estou muito olhando anã, para né? você e pensando Mas eu- já em como fazer para você ir lá no meu estúdio treinar. Produzir Agora a uma gente tem que ir lá, atleta, tá como- vendo? É- Uma atleta master. Mas é longe, não é? Nossa, Master 3. É longe, não é? Da gente? Não, é tudo perto. São Paulo tudo é perto. Não é. Às vezes o que é É perto acessível, longe já. é acessível. Não vou Tá. dizer que é acessível. A gente tá perto do metrô, Tatuapé, ali, ó. Não é tão longe. Não. Não, Pelo é menos, longe. pelo Uma menos hora é e um bairro que eu meia. conheço, porque às vezes as Eu pessoas sei falam o uns bairros nome, que né? eu não sei nem onde é. Ih, ficou preso aí. Aí tá, aí tem a Speed, Isso. aí a E Boulder. E aí o boulder e a escalada guiada, elas já são perfis mais parecidos. Então, normalmente, as competições elas são divididas nesses dois padrões. Escalada guiada e boulder juntos. E a escalada em speed separado. Na Olimpíada juntou-se para poder dar uma medalha só. Tinha algumas questões técnicas ali no processo, mas aí o pessoal já separou para a próxima. Mas me Porque eu explica, nas Olimpíadas foi como? O atleta tinha que fazer as 3 provas, é isso? Isso. E aí a média dele é como se fosse um triatlo da Saquei, vida. saquei. Né? Um triatlo, desculpa, né? Um decatlo. Então você tem 10 modalidades e a média sua em todas as modalidades que sai. Ali são 3 provas, então um triatlo, onde a melhor média acaba sendo os melhores. Então, assim, no masculino, por exemplo, o cara que foi o melhor, que foi o campeão, ele é um cara que foi muito bem no speed e foi ali raspando a quinta, a terceira colocação nos outros dois, né? No boulder e no guiado. Mas ele foi muito bem na primeira Muito prova. bem na primeira prova. Só que assim, ele não era um escalador em questões de ranking que ficaria bem se fosse um campeonato só de boulder e escalada guiada, por exemplo. Então o pessoal criticou bastante isso, porque acabou mascarando um pouco os resultados. Principalmente por causa dessa questão do perfil, porque o perfil ele acaba sendo muito diferente das duas modalidades, então tentaram fazer uma Interessante. separação agora para ficar um pouquinho mais atrativo também para o público e um pouco mais específico para os escaladores, porque aí grandes escaladores também vão poder participar. Até na própria seleção, né, para qualificatória, né, para as Olimpíadas, houve uma separação ali que alguns grandes atletas acabaram ficando por fora, né? Você já vê que tá errado, né? Quando É. os caras bons não vêm, você fala, puta, será que... Aconteceu alguma coisa É. aí. Mas é aquilo, é um preço a se pagar para você colocar uma modalidade dentro das Olimpíadas, né? Então eu acho que valeu muito a pena, pensando na questão da modalidade em si, porque é uma visibilidade que vai ser muito positiva para o desenvolvimento do esporte sem em dúvida. todos os amplos, né? Principalmente, né, desmistificando um pouco essa questão que eu estava comentando do preconceito do escalador, né? Que tem muita gente que ainda vê escalador como mendigo em alguns lugares. Então, troço que é necessário, né? Uma situação que vai ser bem legal até para desmistificar isso. Ô, Elton, mas ainda não ficou claro para mim a diferença do boulder e da escalada guiada. Da escalada guiada. O boulder, É só a altura? basicamente a altura, a utilização de equipamentos. Então, no boulder você só precisa da sapatilha e, eventualmente, o pessoal usa o magnésio, mas não é algo estritamente necessário. São, normalmente, problemas, né, a gente chama até de problema e não de via. A ideia é que você tenha que executar movimentos difíceis, tecnicamente, fisicamente, num espaço curto. Então, você vai ter uma altura mais limitada, só que os movimentos são difíceis do começo ao fim. Mas Entendi. também tem Tem um um lance nível. de quem chega mais rápido? Então, o esquema de pontuação, se não estou me enganado, né? Você tem a garra zona, que é onde você marca um ponto, vamos supor, e você tem a garra final. Se você conseguiu passar na zona e na final, você conseguiu completar o problema.
existem problemas que são tão difíceis que a galera mal consegue chegar na zona. Nas Olimpíadas teve problema que o pessoal não conseguiu terminar. Mas alguns conseguiram chegar na garra-zona e aí ganha a pontuação. Se por pontuação a pessoa não ganha, né, não tem uma diferenciação depois, né, das pontuações dos boulders, são 3 boulders normalmente, e a pontuação na escalada guiada, que depois eu vou falar sobre ela, você tem a questão do tempo. Eles vão calcular em qual foi o menor tempo para aqueles que realizaram aquelas mesmas pontuações. Então, Entendi. o tempo ele entra como um fator, mas ele é um critério fator de secundário. desempate, de repente. Isso, um critério de desempate secundário. E nesse boulder aí, se o atleta cai, ele cai aonde? Tem um colchão embaixo. Antigamente eram pontas. colchões de espuma. Agora eles estão usando o esquema de fakir. Para estimular mais a pessoa a não cair. Entendi. Para ele não cair de jeito nenhum, entendi. Brincadeira, gente, ó, corta isso aí. Brincadeira. O lance é assim, a Essa vai gente ser a capa do trabalhou vídeo, um aliás. pouquinho mais e eles colocaram, são colchões, a estrutura é criada parecida com a de ginástica de solo. Então, tem um amortecimento por molas e tudo mais. Inclusive, uma atleta brasileira se machucou numa competição justamente por cair de mau jeito num colchão desse, né? Eu não sei se é a melhor situação, mas tem funcionado na maioria dos casos, mas mesmo assim, cair num colchão Na maioria desse dos casos, de tá mau legal. jeito não é legal. Ah, mas é que nem na ginástica mesmo, né? Tem muita rotação, Se né? tem uma proteção, mas quem cai naquela máquina que sai correndo, pula, bate a mão no Sim. cavalo, dá aquelas piruletas lá, meu, Sim. vira e mexe dá alguma merda. Então, eu acho que é isso que representa mais, né, a escalada em boulder. A escalada guiada, ela já vai ter uma altura maior. Normalmente, o atleta já vem com a corda e um segue que é da competição. É uma pessoa que faz a segurança dela. Então, ele fica controlando a ascensão da pessoa com a corda também, presa num equipamento, que é um equipamento, normalmente é um autoblocante que eles usam. Então, é um equipamento que sozinho ele travaria, mas a pessoa tem que estar lá para auxiliar a liberação da corda e tudo mais. Então, conforme a pessoa vai progredindo na parede, ela vai levando a corda junto dela e vai prendendo em proteções que já estão colocadas lá. Então, ela vai evoluindo e vai colocando. Nesse caso, eles vão contando agarra por agarra, para dizer quem foi mais longe. Então, vão contando, a pessoa chegou até o 26ª agarra. Aí, de repente, vem uma outra e passa para a 27ª. Ela já está um ponto à frente. E tem um tempo limite para fazer isso? No boulder tem. No boulder você tem um tempo limite para executar. Inclusive, até voltando um pouquinho, mas, por exemplo, o cara caiu, não pode mais fazer o boulder. Pode fazer o boulder sim, ele pode continuar tentando se para ele valer a pena. Então, por exemplo, eu tenho 3 boulders e tenho alguns minutos para poder executar. Você tem que gerenciar esses minutos. Pô, vale a pena eu bater nesse primeiro porque tá dando realmente sinal de que eu vou conseguir finalizar ele e conseguir a pontuação cheia? Ou será que é melhor eu chegar na bônus no primeiro e me dar por satisfeito e tentar brigar mais nos outros dois? Então, essa estratégia também é importante de se pensar. Já na guiada, você não tem tempo. Você tem um tempo de visualização. Então, normalmente você entra, você visualiza a via, são alguns segundos só que você tem e já tem que entrar, né, começar a guiar. E aí, conforme você vai se movimentando, é cair. Você caiu, perdeu sua vez. E aí também entra a mesma situação do tempo. Então, se equilibrar nas agarras, tipo, os 2 atletas chegaram na 27ª. Então, qual foi o menor tempo na 27ª vai entrar em primeiro lugar. E aí, o que normalmente eles fazem é somam as pontuações do boulder e da escalada guiada. E aí, sai os primeiro, segundo e terceiro lugares. Boa, legal.